Eu sei que a gente vive numa sociedade que gosta de opções, não é isso? Numa sociedade que gosta de diversidade. Respeito às diversidades é importante, lógico que é. E as pessoas também querem opções. Mas como é que soa na sua mente quando você lê isso aqui, ó, que somente Cristo, isso não é assim uma afirmação muito fundamentalista, muito categórica, não é uma afirmação muito restrita? Como assim só Jesus somente? Nós temos tantas religiões, nós temos tantos caminhos, nós temos tantos líderes, nós temos tantas pessoas que viveram vidas que hoje são imitadas. Como que a gente pode falar que é Jesus somente? Não é um pouco de arrogância da nossa parte? Não é um pouco... Os crentes, eles não são assim um pouco arrogantes quando eles dizem isso, Jesus somente? O único? Como que você lida com isso? Se você é um cristão, e eu espero que você seja um cristão, eu acredito que você deve saber responder a essa pergunta. Você deve saber responder a isso. Por que só Jesus? Tem um autor chamado C.S. Lewis, que ele diz assim: se você não souber explicar, é porque você não entendeu. Aí alguém diz assim: pastor, eu sei que é só Jesus, mas eu não sei como explicar. Eu não sei como dizer isso. Eu até creio assim, mas se alguém disser para mim, por que você crê assim? Eu vou dizer, sabe, eu não sei como, eu acho que eu não consigo direito entender isso. Então eu queria que você hoje saísse daqui. Se você vai crer nisso ou não, é outra situação, tá bom? Mas pelo menos você vai entender. Porque uma coisa é você entender, outra coisa é você crer. Concorda? Uma coisa é você dizer assim, agora eu entendi isso, aí está fazendo sentido. Mas não é bem isso o que eu quero. Não tem problema. Mas você pelo menos está tomando uma decisão dizendo, eu sei o que eu estou fazendo. Então vamos lá. Hoje a pregação vai ser um pouco assim, vai ser didática, tá bom? Não vai ser aquela pregação assim que você vai falar, desceu fogo do céu. Espero que desça, mas desça assim aquela brisa suave e possa te envolver o seu coração e a sua mente. Muito bem. Eu tentei fazer aqui um resumo daquilo que eu quero dizer para você. Então, pegando o Novo Testamento, certo? Pegando o plano do Novo Testamento. Você tem aqui a primeira vinda de Cristo, que inaugura uma nova era. Uma nova era. Você tem aqui embaixo, uma linha contínua, que está escrito assim, antiga ordem. O que é essa antiga ordem? A gente vai ver. Você tem então a encarnação, você tem os evangelhos, você tem a morte e a ressurreição de Cristo, e aí começa a nova era, com Atos, as epístolas, e vai até os dias de hoje. Tá? A nova era vem em nós, pelo Evangelho e pelo Espírito Santo. Depois que Jesus ressuscita, ele é elevado aos céus, ele voltará uma segunda vez, ele já veio a primeira para inaugurar o reino, para inaugurar a nova era. Ele vai voltar uma segunda vez para consumar. E aí você tem então uma nova criação, você tem o fim dessa era antiga e você tem novos céus e nova terra. Tá certo? Esse é um resumo da mensagem do Novo Testamento. Aonde a gente está vivendo hoje? Estamos vivendo aqui, nessa nova era. A era do Espírito Santo, a era da igreja, a era da graça, a era da salvação, a era em que as pessoas podem se reconciliar com Deus. Certo?
Mas por que existe tanta maldade no mundo? Por que existe tanto atentado terrorista, gente morrendo? Por que existe tanta coisa ruim no mundo? Porque a antiga ordem, a ordem do mal, o pecado ainda continua. Por isso Jesus tem que voltar, para colocar fim no mal e começar um novo céu, uma nova terra, com pessoas perfeitas. Perfeitas. Tá certo? Muito bem. Então, para a gente começar, a gente tem que começar do começo. E a Bíblia diz que no princípio, Deus criou os céus, a terra, Deus criou todas as coisas. E Gênesis capítulo 1, verso 31 diz que Deus viu tudo o que havia feito, tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Deus, depois de criar todas as coisas, depois de criar as aves, os répteis, os peixes, Deus criou tudo. Deus criou o universo, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e Deus olhou para a criação e viu que era muito bom. Porque tudo que Deus cria bom. Muito bem. Então aqui a gente entende o quê? Que Deus já existia antes do universo. Certo? Deus já existia. Lembra que a gente falou domingo retrasado sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? Deus vivendo em harmonia, Ele não era um Deus solitário. É Pai, Filho e Espírito vivendo juntos. Tão juntos que eles são um. Então Deus não tinha necessidade de nada, Deus não precisava criar, porque Ele tem necessidade de companhia, porque Ele tem necessidade de ser amado, de ser respeitado, honrado. Deus já é assim. Ele quis criar para quê? Para compartilhar do amor dEle, da sabedoria dEle, da felicidade dEle conosco. Deus não foi egoísta. Ele podia dizer assim, nós na Trindade estamos satisfeitos. E vamos continuar assim eternamente. Nada de confusão. Nada de criar homem, nada de criar mulher, nada de ficar as coisas assim, nada de gente que vai me ofender, que não vai crer em mim, que vai desacreditar do meu amor, da minha graça, da minha bondade. Mas Deus foi amoroso. Então Deus já existia, e porque Deus existia, Deus criou pessoalmente tudo. O texto diz que Deus viu que tudo era bom. Agora, Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. O que significa isso? Que a bondade de Deus é revelada no universo. Quando você olha para o universo, você consegue enxergar bondade? Ei, pastor, aí é difícil, hein? Bondade? Eu só vejo maldade. Bondade parece que não existe, mas existe. Existe muita bondade. Sabe, para mim, o grande mistério não é porque o mal existe. O grande mistério nesse mundo para mim é porque existe bondade ainda. É só porque Deus existe, senão não existiria bondade. Do jeito que a gente é, voltando um pouquinho aqui, os atentados acontecidos lá em Paris. Aí uma repórter diz assim, no Twitter, escrito em árabe, como é que fala lá o sinalzinho assim do... Hashtag. Isso, entendendo? Hashtag. Estava escrito assim, hashtag Paris em chama. Escrito em árabe. Hashtag Paris em chama. E muita gente aplaudindo e comemorando. Ou seja, tem gente chorando a dor e tem gente celebrando a dor. Por quê? Porque o ser humano chega a essa condição de matar pessoas a sangue frio e depois celebrar. Porque nós somos maus, queridos. A nossa maldade varia de grau, mas todos nós
temos uma tendência para alguma coisa. Agora, a graça de Deus segura esse mundo. Então, nós vivemos em um planeta preparado de maneira única para a vida humana. A bondade de Deus significa que eu vou construir um planeta ideal para o ser humano viver. Eu vou mostrar minha bondade de que forma? Construindo um planeta que esse ser humano possa viver bem. E era isso que acontecia. O homem e a mulher viviam bem. Você acredita que no jardim do Éden não tinha maldade? Não tinha maldade. Ou seja, o leão não atacava a ovelha. Porque não tinha maldade. Ele não precisava comer a ovelha. A Bíblia diz que vai chegar um dia que o leão vai pastar. Sabia? Comer ervas. O plano de Deus não é uma cadeia alimentar. E graças a Deus que a gente está no topo da cadeia, né? Às vezes. Mas é isso. Agora, Deus criou um planeta bom. Olha, a velocidade da rotação da Terra em volta do Sol é ideal para manter a força gravitacional e manter a distância ideal para a vida brotar, vicejar. Se a gente tivesse uma rotação maior, a gente não conseguiria andar, porque o peso da gravidade seria muito forte. Se tivesse uma rotação menor, a gente ia flutuar. Você já pensou você correr? Daí a pouco você está subindo lá? Não dá. Olha só, o eixo de inclinação da Terra é de 23,5 graus relativos ao Sol, dando uma bela variação de estações nos hemisférios. Se a inclinação fosse de 25 graus, seria o caos climático. A gente tem um planeta que tem primavera, outono, inverno, verão, e Deus criou isso, porque Deus é bom. Olha só, a atmosfera da Terra é diferente de qualquer outra atmosfera. O ozônio bloqueia a radiação do Sol, potencialmente causadora de câncer. É óbvio que a gente está destruindo a camada de ozônio. Mas o ozônio, Deus criou para dizer assim, eu vou proteger o homem e a mulher. Eles não vão ficar doentes. É a bondade de Deus. Quando você vê o universo. A atmosfera faz um escudo protegendo a Terra de meteoros, queimando até 70 mil toneladas de lixo por ano. Não sei se você já assistiu algum filme assim, que nem agora teve um filme lá, Perdido em Marte, Esquecido em Marte, né, alguma coisa assim, que quando ele entra na atmosfera, a nave quase pega fogo. A velocidade e a atmosfera faz esquentar. Então, os meteoros, o lixo que vem para a Terra é queimada no universo. Protege a gente. Os planetas que estão alinhados com a Terra também protegem. Que mais? A atmosfera da Terra contém 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio, perfeito para a vida. Se a quantia de oxigênio fosse aumentada para 25%, incêndios romperiam sobre toda a Terra. Olha só, interessante. E ele diz assim, o nitrogênio oferece um fertilizante essencial para a vida das plantas. Os raios combinam nitrogênio e oxigênio em compostos essenciais que para a vida vegetal e a chuva fertiliza. Então, quando tem um raio na atmosfera, esse oxigênio com esse nitrogênio se juntam e aí a chuva derruba isso, é como se fosse um adubo natural para as plantas. Deus criou um planeta bom. A gente está estragando tudo. Mas Ele criou bom. É interessante que você já se perguntou por que você tem paladar? Você poderia comer sem sentir o gosto das coisas. Mas eu acho que o paladar também é uma bondade de Deus. Você poder degustar, né? Uma comida, um vinho, um doce, sentir o sabor das coisas, dizer, puxa, que maravilha, que bom que é isso, eu posso sentir o paladar. Porque se a gente tem só que comer para se alimentar, não precisava de paladar.
Então, tudo isso, quando você olha, você vê que Deus criou um planeta bom. Em 1543, Copérnico demonstrou que o Sol é o centro do universo e não a Terra. Então, dizia que a Terra era o centro do universo. Quando Copérnico falou isso, quase que ele morreu na fogueira, né? Ou morreu, não me lembro agora. Então, assim, a ciência provou que o Sol é o centro e não a Terra. Agora, quando você lê Gênesis 1, a Terra é o centro dos propósitos de Deus para o universo. A vida é tanto física quanto teológica. Por isso que nós estamos aqui hoje. Agora veja o texto. Quando Deus criou o homem e a mulher. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente o chão. A palavra aqui, importante para nós hoje, é a palavra domine. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus colocou esse homem e essa mulher aqui e disse que eles dominem. Que eles tenham o domínio de todas as coisas. Essa é a palavra que você tem que guardar. Domínio. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O que significa que no clímax da criação, o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Nós somos como Deus em certas capacidades de pensar, planejar, amar, escolher, ter sabedoria, justiça, santidade e assim por diante. Como é que nós somos a imagem de Deus? O que é uma imagem? Se eu tenho uma imagem minha, é algo que representa, que é parecido comigo. Então, nós, seres humanos, fomos criados para estarmos aqui nesse planeta, dominando esse planeta e representando Deus aqui, agindo como se Deus estivesse aqui agindo. Essa é a ideia de sermos a imagem e semelhança de Deus. Né? Qual é a imagem? Somos como Deus em nossa posição no mundo. Deus estabeleceu a humanidade como governantes da terra. Então disse Deus, e aqui de novo é o texto. Agora, a Bíblia não fala só de criação, a Bíblia fala de queda. E aqui é o problema. Por quê? O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Aqui tem duas coisas importantes. Deus disse assim: o dia que você comer, você vai morrer. Aí tem uma voz que diz assim: não vai não. E aí qual que você acredita? Qual que Adão acreditou? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Agora, eu vou te falar uma coisa. A árvore, ela parecia o quê? Agradável, atraente e desejável. Essas palavras aqui, meus irmãos, não estão aqui por acaso. Muitas vezes, desobedecer a Deus vai parecer agradável, atraente e desejável. Você diz assim: ah, mas eu queria tanto, mas é tão legal. Nem sempre o pecado é ruim. Nem sempre. As consequências, sim, mas o pecado em si, nem sempre. Agora, quando eles comem, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para
cobrirem-se. Certo? O que nós temos aqui então? A queda, certo? O que é a queda? A desobediência da vontade de Deus. A rebelião contra a vontade de Deus. Olha como Paulo diz. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, por um homem, quem é esse homem? Adão. E pelo pecado, a morte. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o que é pecado? É fumar, beber, roubar e matar? Não. Pecado é um estado que você vive. Um estado de rebelião. Um estado de desobediência. Pecado, olha, vou falar de novo. Pecado não é fumar, beber, jogar, matar, né? Adulterar. Isso é consequência do pecado. Pecado, você precisa entender muito bem isso, porque as pessoas confundem a doença com os sintomas. Quando eu estou dizendo assim, eu tenho dor de cabeça, eu posso tomar um analgésico e a dor de cabeça sumiu. Eu tratei do problema? Tratei do quê? Dos sintomas. Pode ser uma coisa bem séria que eu tenha. Mas agora eu não tenho mais dor de cabeça, não me preocupo com isso. Então, o pecado é um estado de existência em rebelião contra Deus. Agora, por que a pessoa está vivendo num estado de rebelião contra Deus, ela comete pecados. Entende? Então, no singular, pecado é um estado em que você vive. É um estado de vida espiritual que você vive. Agora, por isso que Paulo vai dizer que todos nós morremos, porque todos somos pecadores. Então, meu irmão, o pecado não é um lapso. O pecado não é assim uma pisada na bola. O pecado não é uma coisa assim que você diz assim, que mancada, errei. Pecado não é um erro. Ontem eu cometi um erro. Ah, você pecou, pastor? Não, cometi um erro, tá? O que aconteceu? Eu fui para uma reunião de pastores, cheguei lá, quando eu não sabia onde que era o local, nunca tinha ido, e fui. Cheguei na rua, estou olhando na rua assim, de repente passei do local. Era aqui, parei. Passei, falei, passei. Aí eu fui dar ré no carro, e fui dando ré e olhando para a pessoa que estava ali na porta, para dizer para ela, posso pôr o carro aí dentro? Eu só escutei um barulho. Puf! Eu dei ré sem olhar para trás e bati num outro carro. Não foi uma batida assim, mas me deixou muito chateado. Foi um erro eu ter dirigido sem prestar atenção. Foi um erro. Mas pecado não é erro. Erro você conserta. Pecado você não conserta nunca mais. Erro, agora eu posso dizer, fui lá para o irmão lá, ainda bem que era um amigo meu, pastor, falei, você está calmo, você está tranquilo? Olha, é o seguinte, bati no seu carro. Ah, está brincando. Bati, é verdade. Ah, está brincando. Não, eu brincar, vem cá. Aí eu olhei e falei, graças a Deus que a gente puxou assim o para-choque, encaixou de novo e tudo bem. Eu fiquei mais no prejuízo do que ele. Graças a Deus. Mas assim, eu errei. Errar é uma coisa. Pecar é diferente, irmão. Pecar, muitas vezes, exige planejamento. Sabia disso? Tem gente que planeja, compra passagem aérea, fala que vai para um lugar e vai para o outro para pecar. Planejou.
Não foi uma coisa assim que aconteceu. Tem gente que planeja. Quando você vai ver, o golpe já foi. Foi muito bem planejado aquele pecado. Então, erro é diferente. E outra coisa, pecado mata. Sabe por que eu vou morrer? Porque eu sou pecador. Porque eu pequei. Sabe por que o seu filho vai morrer? Por causa do pecado. Sabe por que sua filha vai morrer? Por causa do pecado. Então, o pecado é uma coisa séria. E só tem um jeito de você lidar com o pecado. Através de Jesus. Então, Paulo está dizendo assim, por uma pessoa entrou o pecado no mundo. Aí você diz, o que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Nada. O problema é que a gente continuou sendo Adão. A gente continuou rebelde. Agora, o pecado entrou na raça humana quando nossos representantes desobedeceram a Deus e comeram do fruto proibido. O pecado resulta em alienação de Deus, rompe a comunhão. O pecado, ele é universal, todos pecaram. O pecado é depravação. Não tem como você lidar com o pecado, com educação, com polícia, com exército. Não resolve o problema do pecado com isso. Com dinheiro, Você pega um pecador e coloca ele no melhor lugar para ele viver. Sabe o que ele vai fazer? Vai pecar e vai estragar. Você diz assim para algumas pessoas, você tem tudo para ser feliz, mas não consegue ser feliz. Por quê? Por causa do pecado. Agora, pecado é incapacidade de você fazer algo. Porque o pecado, ele me incapacita de cumprir a vontade de Deus. Eu estou me alongando nisso, porque se você não entender a gravidade da situação, você não vai valorizar a salvação. O problema hoje das pessoas é que elas querem salvação sem entender do que elas estão sendo salvas. Então o pecador, meu irmão, o pecado ele é universal, ele é uma depravação. Por isso você vê pessoas celebrando a morte do outro, porque o pecado deprava a pessoa. Ela ataca a nossa essência humana. O pecado é essa incapacidade de servir a Deus e o pecado é mortal. E como é que então a gente vai viver? E aí eu vou para o texto que a gente vai pensar hoje. 1 Timóteo 1, 2. 1 Timóteo 2. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. Quantos deuses existe? Um Deus. Quantos mediadores? Um. Ah, pastor, então é um só? É um só. Agora, o que é esse mediador? Então, o mediador não é a minha religião. Muita gente diz assim, eu já tenho a minha religião. Mas religião não salva. Religião não pode fazer a mediação entre Deus e o pecador. Ah, então as minhas boas obras podem? Também não. As minhas boas obras também não podem fazer a mediação. Então, eu não posso? Não, você não pode. Quem pode? Um só mediador. E olha o texto diz aqui, o homem, Cristo, Jesus. Um homem, 100% homem e 100% Deus. Deixa eu caminhar um pouco mais aqui. Um só mediador. E o texto continua dizendo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Então quer dizer o quê? Que quando Jesus morreu, ele se entregou à morte. Ninguém matou ele. Ele quis morrer. Foi voluntário. O que é um resgatador? Essa você sabe, né? Imagina que você foi sequestrado, você precisa de um resgatador. Ou alguém te paga o resgate, ou você não vai conseguir sobreviver. E cadê o resto do PowerPoint?
Eu acho que está... Puxa, então deixa eu te falar uma coisa. Quem é que vai... deixa eu pegar aqui o meu note, eu vou falando aqui, ele vai arrumar aqui, peraí. Eu acho que eu não salvei tudo aí. Pode me ajudar? Como que a gente vai viver, então? Quando você pensa nisso, você pensa no seguinte: um resgatador é alguém que nos resgata. O nome já diz, certo? Por que a gente precisa de um resgatador? Porque a Bíblia diz que quando a gente peca, a gente se torna escravo do pecado. Escravo. O pecado se torna senhor da nossa vida. E como nós temos uma incapacidade de nos livrar dessa escravidão, a gente não consegue. O pecado nos arrasta para onde ele quer nos levar, ele vai nos arrastando, ele crava as suas garras em nós e não solta. Então nós somos escravos do pecado. Aí você diz assim: por que eu preciso de um resgatador? Porque nós precisamos ser resgatados das garras do pecado. Nós precisamos ser resgatados da escravidão do pecado. Então, isso que eu estou falando para você, pecado é um estado em que você vive. Qual é o estado? Um estado de escravidão ao pecado, ao mal. Olha, você precisa ensinar uma pessoa a mentir? Alguém aqui fez curso? Você precisa ensinar alguém a enganar? Você precisa ensinar alguém a fazer o que é errado? Não precisa. Por quê? Porque isso já está no nosso DNA, está dentro da gente. Uma criança de 1 ano de idade, ela diz: não fui eu. Quem foi que sujou a parede com a tinta? E ela toda lambuzada de tinta diz: não fui eu. Quem foi? Foi ele. Não fui eu. Mas você está todo sujo de tinta. Não foi você? Olha a sua mãozinha aqui. Não fui eu. Nós somos assim, meus queridos. Alguém aqui precisou fazer curso para aprender como se manipula os outros? Alguém aqui precisou fazer curso para ficar egoísta? A gente já nasce assim. Então nós somos escravos do pecado, nós somos escravos do mal. Nós nascemos pecadores. E nós estamos vivendo nessa situação. Isso é o que ensina a Bíblia. Então você precisa de um resgatador. Quem é esse resgatador? Jesus. Agora, lembra que eu falei para você que no começo o Adão tinha o domínio das coisas? Deus criou o homem, a mulher e disse o quê? Que eles dominem sobre todas as coisas. Quando eles pecaram, eles perderam esse domínio. Para quem que foi esse domínio? Para o mal. Agora vem Jesus. Então, eu e você, nenhum de nós aqui tem capacidade de vencer o mal. Quem tinha capacidade de vencer o mal era Adão. Porque Adão foi criado perfeito, sem maldade. Então ele poderia ter resistido o mal e ter vencido o mal. Mas esse Adão caiu. Quem é agora que pode nos socorrer? Aí você vai entender por que Jesus teve que nascer da Virgem. Por quê? Porque quem colocou Jesus no útero de Maria foi o Espírito Santo. Deus não criou Adão? Criou, perfeito. Agora Deus tinha que criar um segundo Adão. Quem é esse segundo Adão? Jesus. Só que Jesus não foi criado que nem Adão, né? Inteiro. Ele foi criado um óvulo.
Então vamos dizer assim, Maria foi uma barriga de aluguel. Maria emprestou o útero dela para que o Filho de Deus nascesse dela. Mas nascesse o quê? 100% humano. Então Jesus nasceu o quê? Sem pecado. Sem maldade. Jesus era um homem perfeito. Agora esse homem perfeito, ele tem que recuperar o domínio que era nosso. Que a gente perdeu lá no paraíso. Lá no Éden. Por isso que Jesus tinha que ser 100% homem. Entende? 100% homem. Perfeito. Totalmente dependente da vontade de Deus. E quando Jesus, então, ele é crucificado, ele é um inocente. Aí? Deixa eu ver. Acho que precisa colocar aquele... Aqui. Então, quando ele tem que vir como homem. Agora, olha só isso. Fomos resgatados do quê? E quem recebeu o resgate? Jesus disse assim, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles, os judeus, os líderes religiosos da época, eles responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é o quê? Escravo do pecado. Olha, esses homens religiosos certinhos, que viviam ali, em cima, tentando cumprir a lei, Jesus disse para eles assim, se vocês conhecerem a verdade, que sou eu, vocês serão livres. E eles falaram, como livres? Nós não somos escravos. Nós somos filhos de Abraão. Nós somos filhos da promessa. Nós temos pai como Abraão. E como você vem dizer que a gente tem que ser livre? E Jesus disse assim, se você peca, você se tornou o quê? Escravo do pecado. Olha o que... Então, fomos resgatados do quê, meus irmãos? Fomos resgatados da escravidão do pecado. Olha um outro texto. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida, vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça, escravos de Deus. Deixamos de ser escravos do pecado e agora somos escravos de Deus, da justiça, da bondade. Olha lá, fomos resgatados da escravidão do pecado. Mas agora vocês foram libertados do pecado, olha lá, de novo, e se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, separação de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos o quê? Libertados do pecado. Então, meus irmãos, olha só uma coisa. Você está vendo qual é a importância da igreja? Você consegue perceber a importância da igreja nesse cenário? As pessoas que não conhecem Cristo, elas estão vivendo escravas do pecado. Então, a igreja precisa viver uma vida livre do pecado, uma vida de santidade. Por quê? Porque quando as pessoas lá de fora olharem para a minha vida, elas vão dizer assim, você é diferente, hein? Olha, a vida que vocês têm aí dentro dessa igreja, a gente não encontra por aqui. Uma vida de paz, de harmonia, de santidade, de bondade. Como é que vocês conseguem isso? Aí você vai dizer assim, aqui antes a gente era escravo do pecado, agora a gente é escravo da justiça.
Agora a gente é escravo de Deus. Agora a gente é servo de Deus e a gente vive de acordo com o nosso servo, com o nosso Senhor. A vida da igreja faz diferença nesse mundo. Aí você vai entender por que Jesus disse que nós somos o quê? Sal da terra e luz do mundo. Faz diferença. Como é que as pessoas vão saber o que é um ser humano bom? Elas têm que olhar para a igreja. Porque aqui dentro da igreja, a gente tem que viver uma vida de bondade. Por quê? Porque agora somos escravos de um Deus que é bom. Percebe a importância da igreja? A esperança, meus irmãos, é a igreja. Se a igreja falhar, falhou tudo. Você diz assim, qual é o canal da bênção de Deus para esse mundo? A igreja. Qual é o exemplo de vida que a gente tem que viver para passar para as pessoas? Que modelo? O modelo da igreja. Como que é o seu lar? Como que é a sua vida dentro do seu lar? Precisa espelhar a bondade de Deus. Como é que você faz negócios? Precisa espelhar a bondade de Deus. Como é que você vive no seu lazer? Como é que é o seu lazer? O seu lazer tem que espelhar o quê? A bondade de Deus. Tudo para Ele. Para a glória dEle. É assim que a gente vive. Hebreus 9, 15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Agora a pergunta é, quem recebeu o resgate? Se Jesus morreu e a morte dele foi para nos resgatar, quem é que recebeu o resgate? Tem gente que fala assim, o diabo. Porque se a gente era pecador, escravo do pecado, do mal, do maligno, então quando Cristo morreu, a morte de Cristo serviu para pagar o diabo, para Ele nos libertar. Não. Nós estávamos debaixo da lei e da condenação. Então a morte de Cristo foi uma morte para suprir e satisfazer a justiça de Deus. A justiça de Deus. Olha lá, ele está dizendo que ele nos resgatou do quê? Das nossas transgressões. Quem recebeu o resgate? A justiça de Deus. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos o quê? Redenção. Redenção é o quê? Está vendo? Redenção é o quê? Perdão dos pecados. Por quê? Porque com a morte de Cristo, a justiça de Cristo foi satisfeita. E agora Deus pode dizer, os seus pecados estão perdoados. Por quê? Porque a justiça dele foi satisfeita. Deixa eu te dizer uma coisa. Imagine você que a polícia prenda um terrível ladrão, terrível assassino. Aí a polícia leva esse assassino até o delegado. O delegado pega e fala assim, rapaz, você é um terrível assassino. Você merece agora que eu faça aqui um BO contra você, encaminhe você para a carceragem, e vou encaminhar esse BO para o promotor vai te oferecer uma acusação e você vai ser condenado. Porque os crimes que você cometeu, no mínimo 40 anos de prisão. Mas, como eu hoje acordei bem, estou feliz da vida, tive uma noite tranquila, olha, faz o seguinte, eu te perdoo de tudo isso. Vai para casa. Esquece os seus erros, seus assassinatos, suas coisas, pode ir embora. Porque eu sou um cara legal. Esse delegado está sendo justo? Ele está sendo bondoso? Tá. Mas está sendo justo? Imagine que ao invés do delegado seja um juiz. E o juiz diga assim, rapaz, agora eu tinha que te condenar. Mas como eu estou bem, estou tranquilo.
ganhei uma herança aí esses dias, eu estou feliz da vida, vai embora para casa. Esse juiz não está cumprindo a lei. Ele está sendo bom? Tá, porque o cara vai embora e fala assim, rapaz, peguei um juiz, cara bacana, legal. Eu estava esperando uma condenação, ele falou para mim, vai embora. Nem acreditei. Agora, Deus pode fazer isso? Deus é bom, mas Ele precisa ser justo. Como é que Ele consegue ser bom e ser justo ao mesmo tempo? Através de quem? De Jesus. Porque Jesus vem como homem e diz assim, quanto que Ele está te devendo, Pai? Ele está devendo a vida dele para mim, porque o salário do pecado é a morte. Então eu vou pagar a dívida dele, eu vou morrer no lugar dele. E aí, a justiça de Deus é feita. Em quem? Em Jesus. E os benefícios dessa justiça são colocados na minha conta. O meu saldo é zerado. O dia que eu chegar lá, na presença de Deus, na justiça de Deus, o que eu vou ter que fazer? Quando eu chegar na presença de Deus, na justiça de Deus, no tribunal de Deus, o que eu vou ter que fazer? Nada. Por que nada? Porque está tudo pago. Porque a justiça já foi feita. Deus, olha lá, ó, 2 Coríntios 5. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha. Quem é que se tornou pecado por nós? Cristo. E Cristo tinha pecado? Não. Mas Ele se fez pecado por nós. Ou seja, Ele assumiu a minha culpa. E aí, agora, o que acontece? Para que nele quem? Em Jesus, nos tornássemos o quê? Não é justiceiro de Deus, hein? Tá? É justiça de Deus. Vocês estão entendendo? Ou seja, quando os anjos, quando o acusador olha para a minha vida para querer me acusar de alguma coisa, eu tenho que lembrar que eu sou o quê? Justiça de Deus. Os anjos estão olhando para o Marco e dizendo ali, olha lá, ó, aquele ali é um exemplo da justiça de Deus. Está justo. Ele não tem culpa nenhuma. Deus foi justo. Quem recebeu o resgate? A justiça de Deus. Certo? A fé em Cristo somente nos torna justos diante de Deus, pois nos veste com a justiça de Cristo. Por que Jesus somente? Por que Jesus somente? Você tem alguma dúvida que é Jesus somente? Mas não é arrogância dizer que Jesus somente? Coerência. Então, Deus criou tudo bom. O auge da criação foi o homem e a mulher. Ao homem foi dado o domínio sobre a terra. Quando pecou, o homem perdeu o domínio da terra para o pecado e o maligno. Jesus Cristo, o homem perfeito, é o único que venceu o mal e o maligno. Ele recuperou o domínio. Por isso, quando Jesus ressuscitou, ele disse assim, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele não só tem o domínio como Deus, mas ele conquistou o domínio como homem. Completo. Cristo somente pode salvar e libertar o pecador. Então, voltando aqui no nosso gráfico, aonde é que nós estamos vivendo? Nessa nova era. Na era do Espírito Santo e do Evangelho. Na era da graça e da salvação de Deus. E quem não está aqui, vivendo nessa nova era, continua vivendo aonde? Na antiga era. Você está entendendo por que pecado é um estado?
Qual é o estado de quem crê em Jesus Cristo e confia em Jesus Cristo? Está vivendo dentro da nova era. Quem é que não crê e não confia, está vivendo aonde? Aqui, ele é servo de quem? Da justiça, servo de Deus. E aqui, é servo de quem? Do pecado e do mal. Então, salvação, meu irmão, não é porque você deixou de... porque você é bonzinho, porque isso, porque deixou disso, porque eu me esforço para isso. Salvação significa que Deus te tirou daqui e te transportou para cá. Mudou o seu estado. O seu estado. Isso aqui também, a Bíblia chama de novo nascimento. Nascer de novo. Eu estava aqui e agora eu vim para cá. Salvação, ninguém pode dar. Nenhum homem, nenhuma religião, nenhuma obra, nada. Somente Jesus. Se você está vivendo aqui, eu vou te dizer uma coisa. Você pode perder tudo, mas você tem o mais importante, que é a vida eterna. Isso você tem que valorizar. Isso você tem que valorizar. Mais do que o carro, mais do que a casa, mais do que a sua saúde, mais do que os seus amigos e a sua família. O mais importante é que você saiu daqui e veio para cá. E isso aqui, meu querido, é um presente de Deus. Presente. Você não merecia. E nem eu também. A gente tem que ter sempre isso na nossa mente. O privilégio que eu tenho de não ser um jihadista, mas de estar vivendo aqui, ó, na graça, no Evangelho e na bondade de Deus. Ontem, quando eu estava assistindo o noticiário, antes de ontem, o primeiro-ministro da Grã-Bretanha disse: nós matamos John Jihad. John Jihad era um símbolo do Estado Islâmico. Era um jovem britânico que foi para o Iraque, para a Síria, se alistou no exército. E era ele que aparecia nas fotos, degolando as pessoas. Lembra? Aquele mascarado que tinha a pessoa ali, ele matou 2 repórteres, 2 jornalistas japoneses, 2 jornalistas americanos, outras pessoas ele matava degolando. Identificaram ele como sendo um jovem que cresceu e viveu na periferia de Londres. Esse jovem foi identificado pela voz, pelo sotaque dele, eles conseguiram descobrir de onde que ele era e conseguiram identificá-lo. E disseram: esse aqui é o jovem britânico. Aí um drone americano localizou o John Jihad e explodiu o carro onde ele estava. Eu fiquei me perguntando, por que eu não sou um John Jihad? Por que eu não acredito nisso que ele acredita? Por que eu não acredito nisso? A única resposta que eu tenho é que a graça de Deus me alcançou. Me tirou da escuridão, do pecado, e me trouxe para a luz de Cristo. E um dia, essa criação aqui, ó, vai ser consumada. Portanto, diz Paulo, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus.
Essa é a mensagem do Evangelho.